Hum? Oi, só preciso o cara me aceitar agora. Olá, acho que entramos ao vivo aqui. Então, quem está assistindo a gente, se puder mandar um joinha para falar que está ouvindo bem, que está vendo bem. Boa, já recebi aqui. Gente, prazer imenso estar aqui com vocês, que eu sou tão fã. Bom, eu quero dar boa tarde a todos também que estão vendo a gente agora. Em nome do Laboratório Emília, da Revista Emília e do Coletivo Encrespados, eu agradeço a presença de todos vocês, de todos que estão vendo a gente. Esse é o nosso segundo encontro, Emília Convida Encrespados. O primeiro teve a presença das enormes Bel Santos, Sara Bertrand e da Amanda Pereira, que discutiram o tema Fluxo, Caminhos e Obstáculos. E hoje a gente tem essa imensa honra mesmo de receber a Rosane Borges, que é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação, professora universitária, articulista da revista Carta Capital Digital e dos Jornalistas Livres, Túlio Custódio, que é sociólogo e curador de conhecimento na Inexplorato, e o Bruninho Souza, que é estudante de pedagogia e formação em direitos humanos e mediação de leitura pelo IBEAC. É integrante do coletivo Encrespados e fará a mediação de hoje, dessa conversa que tem o tema De que cor é o futuro? Antes de chamar essa conversa, eu gostaria de dizer mesmo da minha alegria de estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro tanto. Em nome da Revista Emília também, eu agradeço essa parceria com Encrespados, que, enfim, é muito necessário e que há 5 anos existe e aborda temáticas étnico-raciais, de diversidade, de direitos humanos, promove a formação de professores, de leitores, enfim. Desejo uma ótima conversa para todos nós. Eu vou estar aqui fora, selecionando algumas perguntas também aqui no chat. Então, quem está vendo a gente pode fazer perguntas durante, assim, a gente pretende ter até 10 para as 4, mais ou menos, essa conversa. E aí, meia hora, a gente responde as perguntas e depois encerra. Então, obrigada, um beijo, que prazer imenso. Boa tarde a todas, todes e todos. É também com muita felicidade e alegria que estou aqui, né, mediando esse encontro com a Rosane Borges, com o Túlio Custódio. Para mim é uma honra. Sabe aquelas coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala, olha, vou colocar na minha biografia? Então, são duas pessoas que são inspirações não só para mim, mas para um monte de outras pessoas. Então, estou aqui muito feliz de poder estar, mesmo que à distância, mesmo com esse cenário tão doido que a gente está vivendo no nosso país, poder estar mediando essa conversa com vocês. Antes de começar, só queria informar para quem está nos ouvindo que o Túlio ele vai precisar sair um pouquinho antes, por volta de umas 16 horas. Ele acabou de fazer
uma pequena cirurgia que não é tão grave, que não é grave, mas ele está precisando repousar um pouquinho. Então, só para deixar deixar vocês informados que ele vai precisar ser um pouquinho antes, mas eu e Rosane vamos continuar aqui para respondendo as outras perguntas e os outros questionamentos. E aí, para a gente já dar início à nossa conversa, como vocês devem ter acompanhado durante a semana e a divulgação, nosso tema de hoje é de que cor é o futuro, né? Eu acho que durante essa pandemia, durante esses últimos meses, a gente viu o debate e as reflexões raciais ocupar uma centralidade no debate público, né? Como deveria ser sempre, né? E aí pensar futuro nessa atual conjuntura, nesses últimos tempos, faz sentido? Então, para começar a nossa conversa, a minha pergunta é para Rosane e para o Túlio, em um país onde o genocídio da população negra, sobretudo dos jovens negros, ainda é muito evidente e muito escancarado, faz sentido a gente pensar futuro, sendo que ainda existir é um privilégio para algumas pessoas? A gente pode começar com você, Rosane. Tá no mudo, tá no mute o seu áudio. Pronto, agora sim, né? Estão me ouvindo. Eu tinha esquecido de tirar do mudo. Então, eu agradeço o convite de estar aqui com pessoas que eu admiro, que eu sigo, né? Que eu acompanho. O pessoal da revista Emília, o Túlio, que eu tenho na mais alta conta de um pesquisador, de um pensador, né? O do Bruninho, né? Essa potência juvenil, né? Que está aí sempre fazendo coisas interessantes, né, no âmbito do Encrespadas. Então, eu estou me sentindo também muito honrada, né, muito alegre de estar debatendo. É um tema complexo, um tema realmente difícil, acho que uma live não esgotaria, mas é sempre bom a gente se colocar esses desafios, né? Eu acho a pergunta interessante, Bruninho, porque falar de futuro parece ser meio algo fora da própria temporalidade do presente. A gente vive em tempos distópicos, em tempos em que o nosso futuro foi bloqueado, é isso que, na verdade, essa distopia política nos demonstra, há um bloqueio do nosso futuro de todos, e mais ainda de alguns, né? Então, eu acho que nesse contexto em que nós estamos com o futuro bloqueado, é preciso que a gente desbloqueie esse futuro a partir do presente. Então, eu acho que a nossa tarefa política é pensar essa sobreposição de temporalidades, primeiro tentando compreender o nosso tempo. É um tempo tão fraturado, um tempo tão difícil, um tempo em que o Attila Mbembe, que é um autor que eu gosto muito, ele vai falar de um devir negro no mundo, que, na verdade, ele vem a partir já do Frantz Fanon, né? Não é algo novo, mas o Attila Mbembe ele vai falar de um devir negro a partir de uma dupla face, né? Ele vai falar que esse devir negro tanto é o devir negro da destituição dos corpos, da morte, né? Daí que ele usa muito o termo necropolítica, da negação do racismo, mas também esse devir negro compreende a insurreição, a renovação, a denúncia e as nossas resistências. Então, eu acho que para pensar no futuro, se é possível, a gente acha que só é possível a gente pensar no futuro se a gente pensar esse devir negro, e não apenas para nós, população negra. É um devir negro no mundo, porque é o próprio Attila Mbembe que ele vai dizer que a situação desse capitalismo financiarizado, ele coloca todos nós numa situação de quase indigência. Ele diz que, pela primeira vez na história, corpos não negros vão experimentar a condição universal do que é ser negro no mundo pelo neoliberalismo. Então, eu acho que a gente tem, nesse momento, para pensar o futuro, como essa convocação antirracista que está posta no mundo, que ganhou uma nova dimensão com a morte do George Floyd, ela nos coloque na possibilidade de pensar o presente, tomando a questão racial negra fundamental, repito, não só para nós negros, mas para toda a comunidade planetária, e como é que a gente pode fazer disso a reelaboração
de outras propostas, de outras sonhações, né? Porque, como você diz, em tempos em que pessoas elas sequer têm o direito de existir, né? Como é que a gente pode pensar em futuro? Então, eu acho que pensar a existência de cada um, de todas nós, passa, né, por essas questões. E sem falar que o Brasil sempre foi considerado o Brasil um país do futuro, né? Um futuro que nunca chega. É isso, obrigado. Eu acho que foi trazendo elementos também que vai fazer a gente pensar, né? Eu acho que se por um lado a gente está lutando ainda, né, por esse lugar de enxergar os corpos negros como existência, como humanidade, é como que a gente pensa também uma relação com o futuro, sendo que ainda hoje a gente nem enxerga, né, essa dimensão de humanidade nos corpos negros, né? Então acho que são ainda reflexões e debates que a gente precisa avançar muito, né? Principalmente quando a gente pensa em elementos de humanidades. E para você, Túlio, é possível pensar futuro considerando todo esse cenário? Sem dúvida. Na verdade, bom, primeiro de tudo eu queria agradecer, né, o convite, muito bom estar aqui com vocês, Bruninho, Rosane, obrigado, Laboratório Emílio, pelo convite, ou Encrespados. Peço desculpas por ter que sair mais cedo, eu tive que fazer essa cirurgia de urgência do siso, isso me deixou uma situação um pouco meio, enfim, complicada, mas a gente vai fazendo como dá, né, e acho que o mais importante é criar esses espaços de troca e de diálogo, cada vez mais fundamentais com ou sem pandemia. Eu começaria dizendo que a questão do futuro, sim, ela é possível de se imaginar, mas a gente precisa entender o que está na base do que está sendo imaginado, né? Para construir no futuro, ou seja, um horizonte de expectativas em relação ao que nós desejamos, pensamos e queremos, nós precisamos recorrer a um espaço de experiências que nós temos, né? A uma realidade histórica dada, condicionada, e nessa realidade específica, pensando na realidade brasileira, a gente está falando de uma realidade que é desigual, que é estruturalmente racializada, que é estruturalmente apartada socialmente, né? Que é colocada, até algo que acho que a Rosana já foi trazendo pro referencial, né, um autor como Fanon, por exemplo, que é uma grande inspiração do Mbembe, mas que pensa um mundo colonial, né, aquele mundo compartido, né, o mundo de um lado estão aqueles que estão no asfalto de sapatos e do outro que estão na terra de cócoras, né. Nós temos essa dimensão da segregação, dessa separação, né, dessa exclusão na nossa realidade, e invariavelmente é essa experiência que acaba construindo o ideário de futuro, né? A gente tem visto cada vez mais, e obviamente o neoliberalismo ele vai aguçando isso, mas a gente tem percebido cada vez mais propostas de um futuro possível a partir da exclusão, né? A discussão sobre o não estabelecimento de renda versus a realidade efetiva do teto de gastos, né? A discussão sobre a busca por menos precarização das relações de trabalho versus as relações cada vez mais terríveis, né, de uberizados, de entregadores, de pessoas totalmente flexibilizadas e sem condições, né, a demanda por melhores condições de vida e moradia versus uma realidade de pessoas periferizadas, colocadas às margens em condições sem saneamento, sem nenhum tipo de infraestrutura, e claro, a pandemia que chega só aguçando isso, porque afinal, quando a gente está falando de uma doença que tem no seu cerne o contato entre as pessoas, quando a gente pensa a realidade dos contatos da nossa sociedade, ela é basicamente instituída por pessoas que estão nas bases da sociedade, né? São as pessoas que estão fazendo o trabalho de cuidado, o trabalho de carinho, né? O trabalho de carregar coisas, levar uma coisa de um lado para outra. Enfim, aquela velha redição do que nós tínhamos numa sociedade escravocrata que foi a nossa, que é a dos ganhadores, né? As pessoas que estão vendendo aí o seu tempo, a sua hora, o seu corpo e a sua saúde para ganhar algum tipo de troca para conseguir viver. Então, é sim possível pensar um futuro, mas a gente precisa discutir e problematizar a experiência, o espaço de experiência no qual nós estamos envoltos, para tentar reconstruir uma possibilidade outra do futuro, né? Um futuro que não dependa de voucher, um futuro que não dependa de teto de gastos, um futuro, inclusive, que não dependa de raça como um fator constituidor de exclusão e subordinação das pessoas, porque essa é uma discussão, inclusive, acho que a Rosane foi muito feliz de trazer o Mendê e consequentemente, um Fanon, né? Essa reflexão está lá. A gente precisa reconhecer
o que raça tem feito para criar simulacros e criar essa mítica de segregação para transcender a questão racial, assim como transcender as questões de gênero, de sexualidade, todos esses marcadores que, infelizmente, hoje são usados para demarcar situações de precarização e situações de exclusão. Então, um futuro é sim possível, desde que nós reconstruamos as nossas experiências, desde que nós ressignificamos o que está acontecendo hoje e agora. Uau, acho que é isso tudo mesmo. Mas são discussões que a gente precisa continuar construindo espaços para continuar refletindo e falando sobre. E é isso, acho que reconhecer o passado é fundamental, né, para reconhecer o presente e as possíveis trajetórias e histórias que a gente pode construir futuramente, né? Eu acho que dentro muito disso que vocês dois trouxeram, né, olhando um pouco também para a perspectiva de relação de trabalho, porque sempre quando a gente pensa em futuro, né, a palavra futuro, o conceito futuro, tem virado quase o sinônimo de juventudes, inovação e outras maneiras e possibilidades de trabalho, né? Mas se a gente olha para o Brasil hoje, a gente olhando para alguns dados, tem um dado que fala que 56% dos empreendedores negros no Brasil começaram antes dos 18 anos, que para a gente é trabalho infantil, né? E segundo o IBGE, a gente tem mais de 11 milhões de jovens que não estudam e que nem trabalham, que algumas pessoas chamam de geração neném, mas que eu acho que na verdade é geração sem, né? Sem condições e sem oportunidades. Então, como é que a gente pode construir e pensar futuro reconhecendo esse presente excludente que a gente tem, né? E se a gente olha agora também para esse momento de pandemia, a gente sabe que muitas das casas, muitas das famílias brasileiras, olhando para o recorte de classe e de raça, a gente não tem acesso à internet, não tem espaço adequado para estudos. Então, como que a gente pode ir construir esse lugar para elaborar futuro, reconhecendo esse presente que ainda é tão excludente? Principalmente nas relações de trabalho, quando a gente pensa em inovação e empreendedorismo. A gente pode continuar com a Rosane e depois vai para o Túlio. Bruno, eu acho que não há outra saída senão esse jogo de temporalidades, né? Eu acho que o Túlio também colocou muito bem que o futuro ele só pode ser pensado em perspectiva, que é a perspectiva do mundo como ele é hoje. O mundo como ele é hoje, ele é resultado de condicionantes do que foi o mundo, né, ontem. Então, eu acho que essa conjunção aí de temporalidades nos leva muito a pensar que esse nosso presente tão desesperançoso, né? Porque eu falo que eu sou gramsciana, né? Como Gramsci dizia, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na ação. Eu acho que quando a gente fala de tempo presente e tempo futuro, a gente tem que ser gramsciano nesse sentido, né? Usar, né, essa coisa do pessimismo da análise. Então, quando você traz todos esses dados e colocando a juventude, particularmente a juventude negra em cena, o que a gente tem? A gente tem, de fato, um cenário desalentador, um cenário cheio de obstáculos, um cenário em que o capital, né, ele manda, o mercado, Deus mercado é o que manda, e em que cada vez mais a gente vai perdendo os parâmetros do que a gente um dia chamou de civilização. Se ele já excluiu muita gente, né, o que a gente chama de modernidade, já excluiu muita gente, esse mesmo parâmetro excluindo muito mais, inclusive aqueles que um dia eles incluírem. Então, veja, quando a gente pega a situação dos jovens, né, da nossa juventude, o fosso, o ensino médio, a maioria dos nossos, de muitos dos nossos jovens que moram nas bordas do país não consegue sequer terminar o ensino médio. A gente tem ali um gargalo que impossibilita que esses jovens possam construir sua biografia de maneira digna. O que a gente E aí, quando você faz o recorte por raça, por gênero, orientação sexual, pertencimento territorial, né, geográfico, a gente vai vendo as nuances dessas diferenças. Então, eu acho que não há uma outra saída. Primeiro, eu acho que o presente também está nos solicitando, eu venho muito insistindo,
que não cabe mais para a gente fazer reivindicação em nome, reivindicando políticas públicas. Eu acho que a situação está tão dramática que a gente tem que pensar que Estado que a gente quer. O nosso diálogo não é mais eu quero educação, direito à saúde. Não, a gente tem que, sabe, tem que estar tantos passos atrás, porque senão, Bruninho, todas as nossas tentativas, não que elas serão ineficientes, mas elas serão provisórias, de certa forma, artificiais, porque o que a gente tem hoje é o próprio desmonte do que a gente chama de Estado. Então, o que a gente tem que disputar, inclusive, é o próprio Estado, né? Eu gosto muito do historiador Braudel, que ele vai dizer que capitalismo não vive sem Estado. Isso já há muito tempo. Mas o que a gente tem hoje? O mercado, ele dita as regras para o Estado. Então, quando a gente tem uma situação presente em que o mercado é que dita as regras para o Estado ele deixa de existir, porque Eu que travei ou ela travou? Eu acho que a Rosane deu uma travadinha. se o Estado, Ixi. capitalismo, Voltou. é verdade que Voltou, esse Estado voltou. ele serviu. Voltou? Ah, tá. O Estado ele serviu como um regulador das leis do mercado. E o que a gente tem é uma situação inversa. Isso significa dizer que não é nada civilizatório. O empreendedorismo, nada mais do que é esse empreendedorismo que é celebrado pelo nosso ministro da Economia, nada mais do que a sacralização de um Estado que lava as mãos perante os seus cidadãos. Quando você tem um presidente da República que diz vocês querem direito ao trabalho, e o ministro da Economia repete, qual é a única situação em que direito e trabalho eles são incompatíveis? É a situação da escravidão. Ou seja, em pleno 2021, a gente tem um presidente da República, que infelizmente a gente chama de nosso, mas que não é nosso, e que diz uma frase dessa que ela na verdade, é uma frase bárbara, mas revela o que é esse projeto de governo. Então, é nesse nível que nós estamos em termos de concepção de vida, de trabalho, de dignidade, de saúde. Então, portanto, quando você tem um presidente que pergunta se nós queremos direito, se a gente quer trabalho, a gente tem que voltar várias casas para pensar o presente. Porque o que ele está nos dizendo é que são incompatíveis. O que ele está nos dizendo é que nós vivemos, do ponto de vista de uma jurisprudência, sob o jugo da escravidão. Ele está nos devolvendo para essa época. E qual é o impacto disso, voltando, você falando da juventude? É que é preciso, portanto, essa ideia do zerar o jogo. Nós estamos, acho que a pandemia, um vírus microscópico, deixou o neoliberalismo de joelho. Não é? Os capitalistas tiveram bolsa, parou. Eu acho que nesse momento em que a gente viu que o mundo podia parar, eu acho que pensar o presente é a gente ser rebelde e dizer assim, já que um vírus parou o mundo, vamos tentar zerar as regras do jogo. Eu acho que a gente está em casa, recolhida, isolada, é para a gente dizer assim, eu só volto para jogar as regras de maneira diferente. Não é mais, eu acho que a gente não pensa presente com ligação com o futuro se a gente não fizer dessa experiência da pandemia, que revelou como as desigualdades elas se dão. A gente já sabia disso, né? Mas ela revelou assim de maneira muito cruel que se tem gente que se não sai de casa, elas não têm o que comer. É simples assim. As pessoas que vendem na rua, elas estão passando fome. Né? Isso não é recurso retórico. Então, como é que a gente pode viver? E todas as medidas pensadas de solidariedade para a gente pensar na sustentabilidade mínima dessas pessoas se apresentaram difíceis de serem operacionalizadas, porque a gente está num mundo em que as regras de distribuição de riqueza passam pela via do mercado. Como é que a gente pode admitir que falar em solidariedade é algo difícil num momento como hoje? Então, eu acho que a gente só pensa a situação, eu estou dando toda essa volta para dizer, a gente só pensa a juventude, a exclusão, a educação, se a gente se a gente for rebelde nesse sentido. Veja, Bruninho, claro, havia toda uma reivindicação em torno de transporte público coletivo digno, mas quando a gente olha para trás e que tem medidas que não pode haver aglomeração nos transportes,
a gente olha para trás e pergunta assim, mas, velho, como é que a gente achava normal as pessoas serem transportadas daquele jeito, entendeu? É pós-pandemia a gente dizer, a gente não quer mais ônibus lotado, a gente não quer mais metrô lotado. A gente, como é que a gente podia, o Túlio falou em relação à questão do saneamento básico, como é que a gente podia achar normal 54% da população brasileira não ter saneamento básico? Isso significa dizer que crianças sofrem perpetuamente de diarreia, que jovens têm um crescimento abaixo do esperado do ponto de vista da saúde, ou seja, são pessoas que crescem de maneira adoecida, ainda que sobrevivam, como disse o idiota do nosso presidente, que cai no esgoto e vive. Mas que vida é essa? Então, eu acho que o momento para a gente pensar juventude e exclusão é a gente trazer tudo isso, sabe, Bruninho, nesse momento, e dizer, não desço mais para o playground. O vírus fez com que a gente não descesse mais, a gente tem que dizer, mas a gente vai continuar não descendo para o playground. Entendeu? É um pouco como a Rosa Parks fez no dia. Não, hoje eu não levanto mais daqui. Eu acho que a gente tem que ter algo dessa ordem de insurreição. Eu acho que se não for nesse momento, aí sim entra uma coisa, né? Eu acho que pensar futuro é possível sim, mas acho que se a gente não tensionar no presente, até a possibilidade da gente pensar futuro, ela vai continuar bloqueada. Arrasou, ó, deu até sangue nos olhos. Vai lá, Túlio. Concordo plenamente, Rosana. Eu vou pegar o gancho aqui que você usou o termo, que acho que é muito fortuito para a gente começar a questionar o que nós estamos vivendo, né? Que é esse uso constante do termo novo normal, né? O novo normal e etc e tal. A gente tem que fugir desse termo, a gente tem que fugir dessa realidade, porque o novo normal, na verdade, é uma readequação, uma readaptação das condições que já estavam colocadas. E quais são as condições que estavam colocadas, como o neoliberalismo traz, né? É a condição da financiarização, é a condição da maior precarização do trabalho, é a condição da maior flexibilização, que é o termo bonito para a gente falar em deterioração, colapso, degradação das condições de vida, ensino, estudo, saúde, moradia, vivência, locomoção, sentido de vida dos jovens de uma sociedade como a brasileira. E, com detalhe, né, a gente fala de neoliberalismo, a gente fala de capitalismo, a gente tem que lembrar que nós temos o Brasil, né? O Brasil, ele é o polo dependente dessas relações do capital. Não dá para a gente falar de capitalismo de uma maneira que não seja considerando as relações globais do capital. E a realidade do Brasil é de um capitalismo dependente, ou seja, onde estamos, como estamos, não muito prosperaremos, né? E numa condição onde a prosperidade não é um quesito, afinal é uma prosperidade que cada vez mais era desenvolvida e desenhada para 0,1% da população mundial, né, onde nós estamos colocados aí. Então, fugir desse novo normal, né, ou dessa aclimatação de uma coisa que não serve para todo o nosso povo, é um primeiro caminho. O segundo, que eu acho que a própria Rosane já colocou, é o caminho da insurreição, ou a transformação disso, né. Eu acho que tem alguns momentos aí da história recente que a gente deixou escapar por uma série de motivos históricos, políticos, sociais, enfim, mas me vem aqui na cabeça dois especiais, né? O primeiro, o contexto da contracultura, do que foi os anos 60, e o segundo, o contexto dos anos 80, principalmente na realidade do Brasil, né, da Constituinte, da construção da nossa Constituição, etc. e tal. Foram momentos especiais porque existiu uma espécie de um vislumbre sobre a possibilidade de uma outra sociedade ser erigida. Não é à toa que a gente pode remontar ao momento dos anos 60, não que foi criado nesse contexto essa frase, mas uma frase do Darcy Ribeiro, que é muito boa, que é: precisamos inventar o Brasil que nós queremos, né? O que é pensar nessa nova nação? O que é pensar nesse novo Estado? E um momento onde vem os anos 80, onde projetos de nação começaram a ser instituídos, né? A gente tem um momento de quebra da ditadura, e de uma rearticulação civil popular em relação a movimentos sociais, novos partidos políticos, novas bandeiras que são constituídas, e junto com essas bandeiras você tem novos projetos de nação, né? Vários dos partidos, que claro, tudo mudou e tudo se reconstituiu, mas vários dos partidos que foram criados naquele momento dos anos 80 eram partidos que arregimentavam como um guarda-chuva projetos de nação. Qual é o projeto que eu tenho para a educação?
Qual é o projeto que eu tenho para a saúde? Eu concordo plenamente com a Rosana. Esse projeto para a educação, ele tem que estar articulado com saúde. Ele tem que estar articulado com tecnologia. Ele tem que estar articulado com pleno emprego e com infraestrutura básica. Porque se não vem uma medida, uma PEC, né, votada de forma criminosa por não representantes de uma nação e põe fim em tudo, né? Eu volto de novo a falar do teto de gastos, né, a PEC 95, porque ela é criminosa, né? Votada já há quase 3 anos, né? Congelando por 20 anos todos os investimentos em educação, saúde, as âncoras para o desenvolvimento social da nosso país, especialmente dessa juventude, né? O que é falar de futuro de educação para uma realidade onde os estudantes não estão devidamente nas escolas, não estão devidamente nos colégios, muito menos nas universidades, e você não tem orçamento para isso, um orçamento que acompanhe o crescimento progressivo que seria a inclusão dessas pessoas, e não só a inclusão, né, mas a manutenção do sistema, professores, formação, escolas, aparelhos físicos, né? O que se demanda para um espaço onde as pessoas vão sentar, comer, ir no banheiro, locomoção, enfim. Então, a gente precisa... Eu não quero usar a palavra revolucionar, porque ela é uma palavra que cada vez mais tem sido esvaziada nessa coisa que o próprio neoliberalismo faz, né? Ele é muito bom em esvaziar coisas, e a palavra revolução é uma que tem sido bastante esvaziada, principalmente no âmbito do mercado, mas para a gente realmente transformar, né, colocar as coisas num outro registro, a gente precisa retomar esses projetos, né? O que nós queremos como nação? O que nós queremos como país? Qual é a sociedade que nós desejamos para nós mesmos, né? Em todos os aspectos. Não dá para pensar pontualmente, não dá para pensar de maneira isolada, e aí vem um grande, digamos, um grande desafio para as nossas juventudes, né? Nós temos, e é sempre difícil essa parte, porque quando a gente começa a falar, né, Rosane, a gente que é um pouquinho mais velho, parece que a gente está sendo os chatos, né, os tios, aquela papo de conservador, né? Mas é real, né? A gente está vivendo uma realidade onde, apesar de toda a desigualdade e apesar de tudo que não está realizado, nós temos sim uma juventude que está mais conectada com a internet, que tem sim, mesmo o mobile, né, no móvel, no celular, tem sim muito mais acesso à informação, muito mais acesso a dados, muito mais acesso a coisas que outras gerações não tiveram, e a gente precisa usar esse volume de informação, dar sentido a essa informação, transformar em conhecimento para ser a bagagem para essa transformação. É um desafio tremendo, porque nós estamos vivendo uma sociedade que nós tendemos cada vez mais a lidar com as coisas de maneira superficial, rasa, né, tudo pontual, é post, é feed, é a treta da semana, é quem que chamou de não sei o que, etc e tal, mas nós estamos perdendo a chance de conectar essas informações todas e entender, ok, mas para onde tudo isso está nos levando? Que rédeas, que decisão, que sentido ativo e protagonista da realidade eu estou imputando a partir do momento que eu vou atrás dessa maré de informações e dados dispersos da forma como a gente está se relacionando. Então, é um desafio mesmo, é um desafio de pensar mais sistemicamente, né, de olhar as coisas um pouco mais 360 graus, o que significa, né, e eu gosto desses exemplos que são pontuais, o que significa a treta do Facebook ou a treta do Twitter com pessoas específicas de gênero e de raça, né, o que isso significa em termos de um projeto de nação? Ah, não tem nada, isso é treta de Facebook. Será? Quem são as pessoas? Qual é a cor delas? Qual é o gênero delas? Qual a representação delas? O que essas pessoas apontam para uma possibilidade de futuro em relação ao país que temos agora? Quem são as pessoas que estão sentadas nas universidades? Né? Rosane sabe muito bem disso. Quem tem as cadeiras cativas? Quem são os donos das instituições, das bibliotecas, das editoras? Quem está sentado nas empresas, nos corpos de diretores? Quem está sentado na cadeira da presidência? Então, se a gente não começar a colar, né, as coisas que estão acontecendo aqui, né, com as coisas que estão acontecendo lá, e como tudo isso, de alguma forma, leva a gente para um caminho, né, dificilmente a gente vai conseguir desenhar um outro paradigma. E para fechar, só para também não me estender, que já começou a gritar aqui, tem um seriado, eu não gosto muito dessa coisa de serialização da vida, porque às vezes a gente fixaliza demais e as pessoas se perdem na ficção, mas às vezes a ficção ela é muito importante para a gente criar elos
inclusive elos lúdicos, que a gente consegue refletir com isso e talvez pensar o impossível, né? Porque às vezes a realidade está aqui na nossa frente, tão dura, né, tão difícil, que pensar para além dela é difícil. Então, a ficção, ela tem esse poder. E aí tem um seriado que ele não é muito bom, mas eu acho ele muito bom, porque ele tem uma premissa que é para onde nós estamos caminhando se nada fizermos, que é um seriado brasileiro chamado 3%. Eu gosto muito da premissa desse seriado, é um seriado que está no Netflix, facilmente encontrável, né, nas conexões aí da vida, e a premissa desse seriado é de que existia uma separação na sociedade onde só três... Você é a segunda pessoa que me fala dele. Sim, não, a premissa dele é interessantíssima, porque ele pega a ideia de que apenas 3% da população está apta para viver numa sociedade que teria todas as condições possíveis, que é chamado Maralto, né? E para você fazer parte desses 3%, você passa por um processo meritocrático de seleção. E todo mundo que não passa e vai viver no Maralto, ou seja, os 97%, eles vivem num lugar chamado continente, que é uma bagunça, né? É o lugar das mazelas, é o mundo colonial do Fanon, né? O mundo de cócoras, né? Mas é muito interessante, porque as premissas que claro que aí tem toda a romantização, roteirização, aí é uma discussão à parte, mas claro que eu parabenizo, porque é uma produção brasileira, é muito importante a gente ter audiovisual brasileiro, inclusive circulando no mercado internacional, mas o ponto é, essa premissa responde muito aos anseios de uma sociedade para a qual estamos caminhando, né? O que significa, como a gente tem discutido esses dias agora, falarmos em voucher, ao invés de renda básica universal, né? O que significa a gente falar em, a partir da redução de investimentos em educação básica, eu dar voucher para as mães ou pais, né? Geralmente é mães, que aí também é outra conexão, uma outra discussão que também é importante, para elas usarem esses vouchers em creches privadas e não mais acesso a creches públicas, né? É o mundo que cada vez mais caminha para a sua 3%, né? Onde cada vez menos pessoas têm acesso aos mínimos básicos. E aí eu fecho com o Mendê, né? Uma das consequências do devir negro é tornarmos todos nós destituíveis, descartáveis e solúveis, né? É disso que a gente precisa fugir. Muito bom. Gente, uma aula isso daqui, né? Mas eu tenho mais uma última pergunta para vocês dois, e aí, para a gente tentar ser um pouco mais breve, porque é ótimo ficar ouvindo vocês, porque é uma aula, a gente vai anotando as Bruninho, referências e você tal, mas tá também para deixar ferrado. que o Foi escolher público eu e o consiga. Túlio para juntos falar. Não, mas vocês falam, a gente vai ouvindo Não, tô e vai brincando, tô criando as brincando. conexões que precisam ser criadas, né? Não, eu sei, mas aí tipo, é pra gente deixar também que a galera que tá nos assistindo consiga fazer perguntas também e interagir com vocês. Mas a minha última pergunta tem muito a ver com essa indicação que o Túlio fez, né, desse olhar para a ficção. Eu sou cria de uma biblioteca comunitária, né? Eu costumo dizer que a literatura, mas sobretudo a literatura negra, me salvou da história posta que o mundo tinha para meninos que vêm de uma realidade que eu venho, que tem a minha cor, que tem uma história estruturada a partir das relações raciais estruturantes de como o mundo é hoje. Então a literatura me ajudou a entrar na universidade, a conhecer gente como vocês, a me relacionar com outras pessoas, a falar com os moleques, saber falar a linguagem dos guri da quebrada, mas também falar a linguagem nas reuniões, nas comissões, essas coisas todas. E aí a pergunta que eu tenho para vocês, a gente sabe que a juventude tem esse lugar latente, né, de se expressar e de construir coisas no ambiente, no mundo que a gente vive, né? Como a arte em geral, né, como a ficção, como a arte, como a metáfora, pode ajudar a gente a construir esse futuro possíveis. Que caminhos a arte pode ajudar a gente a construir esse futuro? Eu posso A gente começar, pode porque seguir eu a estou mesma... sentindo que está chegando no meu O limite já. Claro, limite. Desculpa, viu? Peço perdão mesmo. É coisa que a ótimo. gente não controla da Imagina. vida. A arte, Bruninho, eu acho que eu vou dar um passo atrás, na verdade, nessa pergunta, que é perguntar qual é o conhecimento de base que nós estamos usando para poder pensar nessa transformação,
né? A gente já teve até pessoalmente chance de trocar ideias sobre isso, né? Principalmente por conta da Inexplorato, mas é claro que a literatura, é claro que o conhecimento formal que está na academia é algo fundamental, mas a gente precisa reconhecer que o conhecimento ele está em outros espaços. E a gente coloca a palavra saber e entende que há vários saberes sendo produzidos em diversos territórios, em diversas realidades, e o que a gente precisa, na verdade, é construir formas de conectar esses saberes, de mostrar como eles são saberes que são complementares para uma outra forma, uma outra relação com o mundo, né? E não que, infelizmente, é o padrão, né, que a nossa sociedade segue, padrão de hierarquização e anulação de alguns saberes e colocar aí outros numa esfera superior. E aí eu volto para a questão. É claro que literatura e arte é fundamental, mas há outras coisas, há outras expressões, né? A expressão musical, a religião, né? E não a religião aí dentro da perspectiva dos dogmas, mas a forma como as religiões, né? As diversas religiões que nós temos na sociedade, elas também organizam, né? Organizam comunitariamente, organizam associativamente. Eu vou até dar um exemplo de um projeto que não está mais acontecendo como estava, mas eu estive junto com outras pessoas envolvidas num projeto chamado Escola do Futuro, Escola Comum, eu misturando os nomes, Escola Comum, e nós tínhamos na Escola Comum, no ano piloto que nós desenvolvemos, em 2018, o que a gente chamava de almoço comum. E nesse almoço comum, a gente levava sempre lideranças, inclusive lideranças religiosas, para discutir um tema ético, né? É um projeto que não tinha nenhuma relação, um projeto totalmente circular e laico, mas a gente entendia que existia a possibilidade de construir um espaço de diálogo quando a gente vai falar de questões éticas de uma forma, digamos, mais ampla e não dogmática, né, nas diversas religiões. Então, o que significa, por exemplo, eu conversar sobre amor com um pastor presbiteriano? O que significa eu conversar sobre comunhão com um babalorixá de um terreiro jafonché? O que significa eu conversar sobre amizade com um padre da paróquia XYZ? Né? Esses lugares de diálogo a gente precisa criar com os diversos saberes. O saber no esporte, o saber na arte. O que um mestre de capoeira tem a ensinar para os jovens de uma comunidade em termos de organização e auto-identidade? Né? O que aquele pequeno empreendedor do bairro lá, a pessoa que construiu a lojinha para vender salgado e agora na pandemia está se virando, fazendo delivery com um sobrinho, com um tio, etc e tal, tem a ensinar sobre resiliência e sobre novas formas de organização, né? Esses saberes, eles precisam ser conjugados de forma a criar uma rede, uma comunidade, onde todos, de forma comum, estão trocando esse conhecimento e dando sentido à vida uns dos outros, e não simplesmente como a nossa sociedade, né, o capitalismo tende eu estou olhando meu cachorro, que ele está querendo pular ali na mesa, tende a olhar as coisas de maneira compartimentalizada, e mais do que isso, uma coisa é superior à outra, né? Não é, né? Então, eu acho que um caminho, uma resposta para isso nós podemos articular as mais diversas formas do saber, desde que nós estejamos pensando na comunidade, nesse saber comum, ou na forma como eles se complementam, para a gente construir riqueza entre nós, para também não criar algo que, infelizmente, eu também tenho visto acontecer bastante, essas discussões, né? Ah, academicista, você não sei do que, você não é dessa área, você não é dessa cor, você não fala assim, né? Como é que a gente desenvolve espaço de diálogo comum para exatamente transcender, né, essa separação, essa exclusão ao qual nós estamos condicionados? É isso. Eu também concordo com o Túlio. Posso responder já? Tá. Eu concordo com o Túlio. Acho que existem vários modos, né, da gente se pôr no mundo por meio daquilo que nos humaniza, né? A sensibilidade, né? O que é ser sensível, né? A gente sempre acha que sensibilidade tem a ver com algo de uma afetação mais melindrosa. Não, a sensibilidade diz respeito às formas que a gente maneja, as linguagens que nós mesmos criamos, e a gente se põe no mundo a partir dessas linguagens, né? A gente pode chamar isso de arte, a gente pode chamar de cultura, mas, inevitavelmente, a nossa relação, como é que a gente concebe o mundo que a gente vive. E aí eu acho que, de fato,
A arte ela é um bom portal, e aí pensando a arte do plural, né? As artes, aí eu concordo com o Túlio, é a literatura, é a música, são as formas, né, do religioso ou da religiosidade, são gestos, né? São corporeidades que se colocam em cena. Então, eu acho que essa construção, Bruninho, da juventude, como você falou, eu sou cria de uma biblioteca comunitária fundamental. Por que é fundamental essa construção a partir dessas materialidades? E aí eu vou fazer um pouco, repetir o que o Túlio disse ainda há pouco, nessa condição da gente ser um pouco mais velho, mas só um pouquinho, né, Túlio? De qual é a crítica, porque às vezes parece que se estabelece um conflito geracional, que eu acho que de conflito não tem nada. Mas eu acho que as críticas elas devem ser válidas para mim, para a minha geração, para a geração anterior e para a geração que vem. Eu acho que quando a gente coloca essas discussões todas, né, da juventude, que vem mobilizando várias coisas, que vem se instituindo nas redes sociais, né? Eu acho que a grande questão não é a lacração apenas, mas é a lacração quando a gente acha que a gente é eu. Né? O eu já está demonstrado pela história, a psicanálise surgiu para dizer que o eu ele é fundamentalmente miserável. E agora, acho que o nosso desafio, nós que acedemos, né, às malhas hipertextuais, à internet, às redes sociais, é como é que a gente sai do império do eu. Ser o eu na rede social não tem problema nenhum, mas é como é que eu faço a passagem do eu para sujeito. Eu acho que a nossa grande questão, o nosso grande desafio está aí. Né? Eu, inclusive, até porque o que o Mark Zuckerberg diz? Rosane, querida, se você quiser ter alguma chance de ser vista, visível, por favor, não seja sujeito, não venha com esse papo de intelectualidade, seja eu miserável, todos nós temos que aceder para o ingresso a essa praça pública. Agora, e aí eu acho que os mais jovens, as mais jovens, fazem isso bem. Né? Tanto que muitas de nós, né, dos nossos jovens, meninos e meninas negras, são alçados à categoria de celebridade. Até aí eu não estou atribuindo nenhum valor moral negativo de você virar celebridade, etc. O grande desafio, eu acho, Bruninho, para a construção é que a gente não constrói nada se a gente não se instituir no lugar de sujeitais e sujeitos. O que as redes sociais não nos permitem. Isso significa dizer o seguinte, que a gente tem que abandoná-las? Não, eu acho que elas são estratégicas. Agora, voltando a essa ideia da insurreição que o Túlio colocou, que eu coloquei, é como é que a gente faz das redes sociais outra coisa para além do capitalismo quer da gente. Né? Porque quando ele pergunta, Rosane, o que, é que você está sentindo? Claro que eles não estão nem aí comigo, claro que eles não estão nem aí com a gente. Então, só ceder, eu venho sempre dizendo que o nosso desafio, quando a gente mobiliza linguagens múltiplas, artes, etc., é como é que a gente reivindica acesso ao mundo como ele é, mas também como a gente transforma esse mundo. Porque eu também acho improdutivo aquelas discussões assim, a fulana de tal está na Globo. Ai, que horrível, fulano de tal. Eu acho que a gente tem que estar mesmo. E quem não acha, quem não está, que ok, beleza. Agora, a gente achar que o fato, eu mesmo ontem, né, eu estou dando um curso interno para o núcleo de desenvolvimento artístico da emissora, né, nesse lugar de professora. Agora, a gente achar que só o acesso basta para todos nós, a juventude, isso é que pode ser, a nossa construção pode ter algum complicador, sabe, Bruninho? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter acesso, a gente tem que estar na Globo se a gente quiser, a gente tem que estar em qualquer lugar do mundo como ele é, capitalista, excludente, etc, etc. Agora, ao mesmo tempo que eu peço acesso ao mundo como ele é, eu quero transformar esse mundo, porque o mundo como ele é, ele me exclui. A minha inclusão, ela fica artificial, porque a minha inclusão, às vezes, ou ela é provisória, ou, na verdade, ela serve para encobrir muitas coisas. Então, eu acho que pensar a construção a partir dessas materialidades da linguagem, das artes, da escrita, da produção, é sempre aquela pergunta, em nome de quê, né?
Aí eu acho que se a gente souber responder, que a gente nunca sabe responder, é uma pergunta profunda, existencial, filosófica, psicanalítica, mas se a gente tenta enfrentar essa pergunta, aí eu acho sim que a gente pode, seja nas formas literárias, na escrita, porque eu acho que o que está em jogo para a juventude negra é como e vocês estão sabendo, de certa forma, confrontar essa pergunta. Eu não sei se vocês estão sabendo responder, mas também a minha geração não soube responder. Não é uma questão de vocês, entendeu? É a pergunta, essa em nome de quê? E reivindicar acesso a uma soberania negada. É isso que, sabe, porque quando você leu, você descortinou o mundo que vem te posicionando nesse mundo. E você está ingressando, Bruno, no mundo que está te dando uma biografia que está sendo linda. Ou seja, você está criando formas de se pôr no mundo a partir de heranças outras. Pela literatura, o Gonzaguinha já dizia, o que é um homem? Um homem é a lição de outros homens. Hoje a gente não falaria só homem, a gente falaria homens e mulheres, né? Mas o fato da gente ser lição, um homem ser lição de outros homens significa dizer que nada que a gente chame de nosso é feito de maneira atomizada. Então, eu acho que para a gente construir, para a gente mudar, para a gente realmente ver assim, o que, de novo, a nossa geração, no caso de vocês, traz, é como vocês, que são muito proficientes na tecnologia, faça da tecnologia, da técnica, de fato, um instrumento político. Né? Eu acho que eu não faço nenhum tipo de crítica a se está ali, se está aqui, se foi, sabe, se está dentro dos códigos do capitalismo. Não, a minha crítica não está aí, porque eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter acesso ao mundo como ele é. Agora, eu acho que se a gente responde essa pergunta, aí, invariavelmente, se eu me coloco como sujeita na minha história, eu tenho que transformar esse mundo. Agora, se eu permanecer como a eu miserável, que tenho 20 mil likes e gosto e gozo, no sentido psicanalítico, com isso, aí eu não tenho nenhum tipo de compromisso em transformar esse mundo. Meu compromisso fica muito apenas no nível do acesso. Rosane, querida, valeu pela resposta. O Túlio também, nossa, a gente vai pensando um monte de coisas. Mas antes da gente ir para as perguntas do público, Túlio, gratidão pela sua presença. Eu sei que Obrigado, viu? você tá precisando descansar, mas gratidão mesmo por ter topado vir conversar com a gente. E espero que a gente construa outros espaços para continuar esse diálogo. E você sabe que eu sou seu fã de Caterina, carrego você aqui no peito. Somos, muito obrigado, viu, gente? Desculpa mesmo, mas muito obrigado, agradeço essa... E quero fazer essas outras rodadas, a gente conversar mais. Ó, o cachorro, né? Um beijo para vocês, gente. Muito obrigado. Mas é um prazer também, Túlio. Se recupera, eu sei o que é siso, incomoda mesmo, é chato. Eu já passei por isso, então eu estou achando até que você está resistindo bravamente. Porque chega um momento que fica muito incômodo continuar falando. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Recuperação. E aí, mas a nossa conversa continua, a gente ainda tem meia horinha para continuar conversando, 20 minutos. E aí, quem quiser ir mandando as perguntas, continue mandando as perguntas que eu leio aqui, depois eu encaminho para o Túlio também. Aí, como ele responder, a gente dá um jeito também de publicizar as perguntas que o público fez. A gente tem uma primeira pergunta, Rosane, da Dolores Prades, da revista Emília, que ela pergunta como que a gente pode formar sujeitas e sujeitos na sociedade de hoje, no mundo que a gente vive hoje. Eu acho, é uma pergunta complexa, né, Dolores? Eu falo que esse é o tipo de pergunta, sabe aquela pergunta que vale $1 milhão? E olha, porque ela é sua amiga, hein? Mas eu gosto das perguntas que valem $1 milhão. A gente pode até não responder, mas a gente tenta, assim, maquinar algum tipo de resposta, ainda que seja precária, provisória, né? Eu acho que um dos desafios para a gente pensar sujeitos e sujeitas, voltando àquela história, né, que eu falo da pergunta em nome de quê? Porque o que a gente tem hoje em termos desse capitalismo que é algorítmico, que
que é esse capitalismo da visibilidade excessiva, da transparência excessiva. Se você não estiver ali, você não existe, literalmente, e todos nós somos provocados, assolados a fazer parte desse jogo. Eu acho que uma das questões não é dizer assim, não vamos mais participar das redes sociais, né? Eu tenho amigas que não têm e para elas não faz diferença nenhuma. Mas eu acho que é considerar mais do que pertencer ou não pertencer, é como que a gente faz dos nossos pertencimentos uma via em que a minha existência de fato importa. E isso aí eu acho que é o resgate de um papel de um sujeito desse princípio moderno que está ruindo, mas eu acho que a gente deve defender esse princípio, Dolores. O que eu estou dizendo de alguém que de fato importa para a vida? É que a minha existência ela deve ser algo que deve servir, a minha existência precária, ambivalente, eu com minhas virtudes e defeitos, eu com minhas limitações e possibilidades, eu, Rosane Borges, a minha existência ela deve importar para toda uma coletividade. O que eu estou chamando dos eus miseráveis, né? Se a gente pensar, voltar inclusive para a própria psicanálise, né? Essa dimensão da consciência que a gente acha que tudo importa, né? Nós somos verdadeiros idiotas, então importa eu colocar o meu café da manhã na rede social, eu tenho 10 mil likes, aí eu fico feliz com aquilo. Mas o que efetivamente isso importa? Né? Eu estou querendo com isso dizer que a gente não publique mais as nossas fotos íntimas, não, mas a gente saber que isso, de fato, não impacta na esfera pública. O sujeito é aquele que se deixa, na sua errância, e precariedade se afetar pelo outro. Já isso é um outro dado, né? Então eu acho que o que a gente tem muitas vezes, o que a gente acha que é um conflito de geração com as pessoas mais jovens, é que a juventude ela se deixa levar às vezes muito mais facilmente, mas não só ela, por reinar como eu, né? Eu que faço, eu que tenho 500 mil seguidores, eu tenho poder porque eu tenho 500 mil seguidores. Eu tenho 18 anos, eu tenho 500 mil seguidores. Ora ali, aquela idiota da professora da Rosane tem lá uns 5 mil seguidores, quem vai ouvi-la? Né? Então, assim, o que a gente tem? A gente tem, eu acho que resgatar o papel de sujeito é resgatar essa pergunta em nome de quê e para que a gente emerge na cena pública, não é? Eu acho que a construção de sujeitos passa por aí, passa por a gente pensar o que é interesse público, o que é esfera pública, o que é política, né? Porque a própria política que está sendo corroída, é a mostra da política, o que a gente está vivendo hoje, né? Tem gente que fala de politicídio. Então, se tudo morre, né, inclusive o sujeito morre, é preciso que a gente resgate. Não há uma outra saída da gente pensar o que a gente chama, Dolores, de bem comum, de coletividade, se não for pela via da política. E eu não estou chamando política aqui apenas a política institucionalizada, mas a política como essa, digamos, essa espécie de modo que cada um de nós se coloca no mundo e a gente perturba a ordem do mundo a partir dos nossos contributos, né? Então, a política como esse exercício perpétuo do diálogo, do conflito, né? A política ela é conflito, no sentido de que, né, o que a gente discute, o seu caráter conflituoso não é destituidor, destituição é outra coisa. Né? Então, o sujeito ele trabalha na dimensão do conflito. O eu é da destituição. Te cancelo, te bloqueio, você é isso, você é aquilo. Então, eu acho que a gente tem o nosso papel, na exata medida em que nós nos resgatamos enquanto sujeitos e sujeitas da nossa história, é resgatar também o que a gente chamou um dia de política, chamou um dia de bem comum, chamou um dia de coletividade. Né? Eu acho que a gente não tem muita saída nesse mundo que se despedaça, né? Porque o que a gente está testemunhando é um mundo que está se despedaçando. De maneira horrível, diga-se de passagem. Sim, eu acho que é isso. Acho que nessa fala você foi trazendo muitos elementos também, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente está passando muito por conta das redes sociais, mas acho que não só por conta das redes sociais, né? A gente perdeu um pouco dessa noção
do que é relevância e do que é visibilidade, né? Então, acho que a gente tem olhado para a visibilidade como uma coisa muito mais importante do que a relevância que você tem, né? O impacto que você tem na sociedade. Então, essa falsa assimetria, né, que as redes sociais nos impõem, né, nos posts, nas relações que a gente constitui com as pessoas, faz a gente se enganar um pouco, né, sobre esses dois conceitos, né, relevância e visibilidade. Mas é um papo que a gente precisa continuar tendo, né? A gente tem uma outra pergunta da Rosiane Branquinho, que pergunta o seguinte: como podemos construir uma pedagogia antirracistas desde berço? A educação é elitista, por isso é extremamente racista. O que tem que mudar? Muita coisa, não é mesmo? Muita coisa, eu diria tudo, né? A gente tem que implodir as bases, né? E aí a educação ela é fundamental, porque a educação ela que constrói as bases de tudo. Então, eu acho que pensar uma pedagogia antirracista, uma educação, primeiro a gente tem que realmente reconhecer de fato que nós somos um país racista, uma sociedade racista. E esse reconhecimento nos leva a um ponto de intolerância com tudo que faz com que o racismo permaneça. Então, às vezes, a gente se diz antirracista, mas a gente não é intolerante com determinadas práticas. Daí porque veio uma crítica que dizia, né, recentemente, que ser antifascista no Brasil não era ser antirracista, houve aí algumas disputas e algumas altercações. É porque quando a gente se diz que a gente é antirracista, a gente tem que perceber primeiro que o racismo ele é de uma profundidade tão grande que ele está em tudo. Ele está nas nossas microesferas, ele está nas nossas macroesferas, né? Então, eu acho que primeiro esse reconhecimento que um país que tem 520 anos de existência, muito mais da metade da nossa vivência foi sob o jugo da escravidão. E pior ainda, nós, pós-escravidão, nós não estabelecemos nenhum marco de ruptura do que foi a escravidão. Pelo contrário, nós perpetuamos os modos, o hábito de vida da escravidão. E é um modo que ele está na nossa existência não apenas como fantasma, mas como operador das relações sociais. Quando a gente pega exemplos recentes, aquela moça que fala em nome do companheiro, do marido, eu não sei quem é, lá no Rio de Janeiro com a vigilância, né, nos bares. E o que ela diz lá para o senhor da vigilância? Cidadão não, né? Quando ele diz, olha, cidadão, tem que usar máscara. Ela diz, cidadão não, engenheiro formado e melhor que você. O que ela está querendo dizer com isso? O que autoriza, em pleno século XXI, uma pessoa dizer assim, que ela não é cidadã, ou seja, ela não é todo mundo, e ela quer, a partir do privilégio, dizer que ela é diferente. É uma sociedade estratificada por raça, que escravizou, que nos autoriza até hoje a gente dizer isso e achar que está tudo certo. Só que hoje tem um celular que filma, as pessoas veem, há toda uma reação, mas elas continuam dizendo isso. A nossa lógica da carteirada no Brasil é uma lógica que tem um fundamento racial da subalternização, do sabe com quem você está falando. E eu estou dando esse exemplo para dizer que está em tudo, e como é que a gente repete, consciente ou não tão consciente assim, esses operadores que têm um fundamento racial. Então, eu acho que pensar numa educação antirracista, a gente pensar em léxico, a gente pensar nos modos de fala, a gente pensar como é que as camadas que a gente vê o mundo, o que a gente vê do mundo. Porque o fato da gente ver, da gente ter a faculdade da visão, não significa dizer que a gente vê o mundo, ou pelo menos o mundo como ele é, né? Então, significa dizer que a gente já tem prismas, inclusive, de olhar o mundo, e a gente olha a partir de camadas. A ideia, quando a gente fala do exótico, o que é exotizar o outro? O exótico, ele tem uma etimologia que coloca muito essa ideia de que a gente vê a partir de camadas. O exótico, se a gente hifenizar a palavra, é ex-ótico, é o que está fora da minha ótica. Significa dizer o seguinte, que eu não vejo corpos racializados, eu não vejo a subalternização, eu não vejo que 90% das empregadas domésticas no Brasil é negra, porque eu vou naturalizando isso.
Então, eu acho, Bruno, e aí, qual é a grande máquina que faz com que a gente exotize, que a gente tenha prismas que definem a nossa visão de mundo, que a gente só olha aquilo. O Antônio Prata, ele escreveu um artigo recentemente da Folha, eu gosto muito dele, ele dizendo assim, olha, quando eu sou filho de pais de classe média alta branca, nasci no Itaim Bibi, na minha infância eu nunca estudei com negro. Aí ele foi dando todo exemplo, ou seja, como ele diz, o meu mundo, o meu campo de visão nunca foi perturbado pela questão racial negra em São Paulo, no meu entorno. As festas dos meus avós não tinham nem convidado negro. Ou seja, como ele diz, a gente vai se habituando e achando que essa é a boa rotina do mundo. Então, eu acho que como é que a gente tensiona isso? Como a gente entra no espaço e fala assim, nossa, mas aqui só tem branco? Pela educação. Porque a educação ela que nos possibilita ver o mundo a partir de múltiplas camadas. Não serão de todas as camadas que a gente não alcançará. Mas quando a gente vê o mundo, Bruninho, a partir de várias camadas, não foi você que perguntou, foi a moça que eu esqueci o nome, mas quando a gente vê o mundo a partir de várias camadas, significa dizer que a gente já está dando um passo fundamental para a gente ser antirracista. Porque aí a gente começa a ver todas as camadas do mundo. A camada racial, a camada de orientação sexual, a camada de pertencimento geográfico, a camada de gênero. Se a gente continuar vendo o mundo a partir de uma camada que a educação nos dará a ver, a gente continuará sendo racista. Eu acho que é super isso, né, que você trouxe, né? A gente, na escola, sobretudo, a gente aprende muito mais sobre a história dos europeus do que das nossas brasilidades, né? Exatamente. A gente precisa pensar uma educação e uma escola que tenha a ver com a nossa constituição, né, como povo brasileiro, né, reconhecendo a exploração que nosso país viveu, mas, sobretudo, construindo caminhos para a gente construir uma educação que tenha a ver com a nossa identidade, né, a gente precisa olhar muito mais para o sul do que para o norte, né, então acho que é isso que você falou, né, às vezes é na escola que a gente tem essa oportunidade de encontrar uma diversidade que a gente não encontra dentro de casa, Exatamente. que a gente não encontra no nosso vizinho, que a gente não encontra no nosso bairro. Então, acho que a educação é um lugar que é fundamental para a gente construir esse projeto de nação que a gente estava discutindo, né? Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, então a gente vai ficar aqui papeando. Então, quem tiver aí pensando em alguma pergunta, esse é o momento de mandar para a gente. Cálice agora, fale agora o cálice para sempre, né? Que a gente já vai para as considerações finais. Exato, temos mais uns 10 minutinhos aqui de conversa. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Mas eu acho que enquanto o pessoal vai pensando, Rosane, você, o Túlio, trouxeram muitas coisas, né, para a gente ir pensando sobre o futuro, mas sobretudo o presente, a nossa relação com o coletivo e com o mundo. Se você pudesse comentar um pouco mais, eu acho que a gente caminhando muito para esse final, sabe, tipo, como que reconhecendo que a gente vive em um mundo que é muito desigual ainda, né? Que a desigualdade, sobretudo aqui no Brasil, é estruturada sobre a questão racial, sobre o capitalismo. Vocês foram trazendo várias dicas, né? Várias nuances de como a gente pode construir esse futuro possível. Mas nesse momento, para você, o que seria primordial a gente pensar? Tipo, o que você não abriria a mão? Assim, olha, a gente deve sim continuar pensando no futuro, reconhecendo as desigualdades no presente e a nossa história, mas a gente não pode abrir mão de falar sobre isso. O que é para você? Eu acho que o que é humano, humanidade. Eu acho que a gente tem que disputar esse conceito, porque uma das coisas que a gente está vendo, que eu brinquei não, né? Falando sério, né? Que o mundo a gente está presenciando um mundo se despedaçar da pior forma. E eu digo que é da pior forma porque a gente também está soterrando um conceito que nos é muito caro, que é de humanidade. O próprio Achille Mbembe, aqui já muito referido, ele disse que a era do humanismo acabou. E é cruel a gente ter que admitir isso, e é real, oficial. Então, eu acho que qual é o nosso ponto inegociável?
é a gente fazer com que nós voltemos a ser humanos. Tem eu vou ver se eu leio aqui esse meu livro que está por aqui, uma peça de um diretor francês, eu estou tentando lembrar o nome dele, mas eu sei, tem nos artigos do meu livro. E ele diz uma coisa que eu acho belíssima, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, quando a companhia esteve aqui no Brasil, em São Paulo, que os atores eles se apresentavam nus no palco. Estou aqui tentando achar o livro, meio a bagunça da minha mesa de trabalho. E aí a repórter perguntou, né, qual meio o sentido, né, do espetáculo, da peça. E aí ele foi dialogando, ele conversou, ele disse, em uma das respostas, ele diz o seguinte, que eu estou tentando ler textualmente o que ele disse, se eu achar o livro. Mas o que ele diz é que o fato de, ao nascermos, a gente ser chamado de ser humano não nos faz humanos. A humanidade é algo pelo qual a gente tem que lutar sempre. Ele diz, é como um jardim. Se você descuida, você perde a sua cota de humanidade. Se você descuida mais ainda, você vai perdendo sua cota de humanidade. O que a gente tem hoje, Bruninho, é a gente abrir mão tanto da nossa cota de humanidade que nós temos, do ponto de vista da nossa institucionalidade, um presidente que sequer pode ser chamado de humano. Veja, a gente teve esse presidente, ele chamou há anos atrás a sua colega de casa, ele disse que ele não a estuprava porque ela não merecia, porque ela era muito feia. Essa frase, que é uma frase que é difícil da gente repetir, que, excetuando nós, mulheres, alguns setores progressistas que disseram que era inadmissível, a sociedade brasileira não se arrepiou com essa frase. Eu tenho um cunhado que não é brasileiro, ele falou assim, Rosane, mas escuta, esse homem não vai ser destituído? E nada aconteceu, tanto que nada aconteceu que esse deputado federal virou presidente da República, Bruninho. Significa dizer o seguinte, ele abriu mão da cota dele de humanidade porque ele jamais poderia dizer aquilo. Ele jamais poderia dizer aquilo, não só porque foi ofensivo contra uma mulher, porque ele foi desumanizante com ela e com ele mesmo. Ele abriu mão, tipo, olha, sabe, tem aquela coisa do haitiano que diz que ele não é mais presidente, alguém tem que dizer para ele, você não é mais gente. Porque você abriu mão, você está abrindo mão há muito tempo de sua cota de humanidade. E o que a gente... Eu estou dando exemplo do chefe maior da nação, mas a gente tem pessoas próximas da gente que estão todos os dias abrindo mão da cota de humanidade, achando que tortura é legal mesmo, que direitos humanos é só para humanos direitos. Como é que a gente pode anunciar algo dessa ordem? Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela começa com duas palavras. Ela começa com todos terão direito a isso, isso, isso. Ninguém poderá ser violado, poderá ser torturado. Todos terão direito a isso, tem direito. E ninguém poderá... Ou seja, o que a Declaração de Direitos Humanos nos diz que ou é todos ou não é ninguém, não existe exceção de direitos. E aí eu acho que quando você diz o que é inegociável hoje para a gente pensar o futuro, é pensar em realmente humanidade. A gente precisa fazer do que a gente chama de humanidade esse jardim. Se a gente não rega, todos nós perderemos a nossa humanidade. Perde eu, perde você. Se a gente não cuidar todo dia desse jardim, eu serei bárbara, não no sentido etnocêntrico, mas eu flertarei com a barbárie. Eu posso ser chamada de tudo, menos de humana. Então, eu acho que o que eu estou considerando como uma reivindicação urgente, prioritária, número 0, é a gente dizer o seguinte, é preciso que a gente volte a cuidar do nosso jardim, do que a gente chama de humano. Se a gente não cuidar, a gente vai ouvir coisas como essa e achar que está tudo certo. Tão certo que a gente elege uma pessoa que disse algo dessa natureza, que é absolutamente inadmissível. Tem um filósofo que eu gosto muito, Gilles Deleuze, ele diz assim, o que nos faz humanos? O que nos faz humanos é que a nós, chamados de seres humanos, não nos é dado o direito de tudo dizer. E veja, ele tudo diz, né? Tudo diz. Negros, quilombolas são animais. Então, assim, o que nos faz humano é que não nos é dado o direito de tudo dizer. Se você diz tudo, você viola e você ultrapassa uma fronteira que faz de você qualquer coisa, menos ser humano.
É isso. Foi só a gente falar que a gente estava, ou fala agora ou cala para sempre, Aí começou a tem uns chegar que aqui se algumas encorajam. perguntas. Então, como faltam uns 15 minutinhos, eu vou fazer uma seleção de algumas, aí você engata, Que responde eu já ia todas e dizer depois a também, gente né? entra. Porque, de qualquer forma, a gente vai ter também mesmo que terminar. Tá, aí você faz um catadão, Sim, aí eu tento responder rapidamente. fechou. Tem uma pergunta que está perguntando, uma pergunta que está perguntando é ótima, que fala assim: como se aproximar do pensamento produzido pelos pensadores negros tão longe da formação formal hoje? E aí tem e aí eu acho que é da mesma pessoa, Ana Maria Santeiro, que propostas já existem para isso? Eu acho que, se eu entendi, é o pensamento de pessoas negras que não estão aí nas redes sociais, é isso que ela quer dizer? Que estão. Eu acho que eu acho que Eu sim. acho assim, eu acho que a internet, eu acho que tem muita coisa que o saber ocidental, branco, racista, soterrou. Mas eu acho que eu sempre brinco dizendo que a gente vem fazendo papel de arqueólogas desses pensamentos, dessas pensadoras e pensadoras. Então, acho que a gente tem que ter a paciência de recolher o que foi soterrado, né? Porque o que permanece inerte aí nos canteiros, o que está aí no canteiro de escavação não permanecerá inerte. Uma hora esses saberes vêm, agora é isso, a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de escutar, né? Então, eu acho que o nosso papel é um pouco trazer à tona, é a gente não achar que a luta antirracista ela é contemporânea, que alguns debates são contemporâneos, a gente celebrar apenas um feminismo negro que surgiu agora, ele é fundamental, claro que ele é renovante, é renovador e tudo mais, mas nossa história, de fato, vem de longe. E aí eu acho que a gente tem que ter sempre esse esforço de, como arqueólogas, fazer escavações sobre a história dos povos indígenas, né? O que se fala dos povos originários? O que eu tenho que ler a respeito deles? O que se fala dos povos negros? Né? Então, eu acho que assim, a gente tem o como. Tem uma frase também que eu digo: onde há uma vontade, há um caminho. Se a gente tem a vontade de querer realmente mudar a situação, se a gente tem a vontade de querer ser antirracista, a gente vai achar os caminhos para a gente alcançar nossa meta. Aí é pesquisa internet, aí a gente vai ter que ir atrás de biblioteca, a gente vai ter que fazer entrevista com as mais velhas, se elas se disponibilizarem para tanto. Então, eu acho que é um esforço aí multidisciplinar, né, que cruza várias áreas, que cruza intenções, que nos possibilitam realmente chegar a pensamentos, a nomes, a pessoas que foram excluídas e que foram tão importantes para pensar o Brasil. Porque o que eu venho insistindo, o pensamento negro brasileiro, ele não pensou uma teoria, algo para a população negra. O pensamento negro brasileiro pensou um projeto de país. Povos originários pensam um projeto de país. A gente está no momento da Covid, né? Qual é Por que a Covid existe? Né? Por que o vírus existe? Provado Provado está que é por conta do desmatamento, né? A gente não tem mais as barreiras das florestas. A gente tem os povos originários que dizem para a gente o seguinte: é possível a gente ter uma outra relação com a natureza e com a biosfera. Nesse momento que o mundo se despedaça e que vírus como a Covid chega até nós, porque nós depredamos a natureza, a gente tem uma relação muito ruim com a nossa biosfera, da qual a gente faz parte, é preciso que a gente ouça os povos originários e diz: olha, não é assim que a gente... Não é legal essa relação de vocês com a natureza. Quilombolas, saberes ancestrais. Então, eu acho que são matrizes que pensaram o mundo e que podem ser, nesse momento de crise planetária, vozes a serem ouvidas, porque tem muito a dizer. Tem muito a dizer para o modelo de desenvolvimento, tem muito a dizer para as perspectivas culturais, tem a dizer para uma cosmogonia, né? Essa cosmogonia que está aí, a gente tem que concordar que ela sabe aquela coisa do você não é mais presidente, a gente tem que dizer também, sabe, isso não deu certo. Nós, né, sabe, nós perdemos para nós mesmos. E aí a gente tem que ouvir outras vozes para dizer: olha, como é que a gente recomeça tudo de novo? Né? E aí eu acho que
alcançar essas pensadoras, esses homens negros, mulheres indígenas, mulheres negras, é a gente fazer também o esforço de como é que a gente pense sobre outras bases. Arrasou. Eu acho que para a gente finalizar também tem uma pergunta do Jonas, aí a gente pode já ir para as considerações finais, Sim, eu né? já encerro. O Jonas Rosa, né, ele é um dos integrantes também do coletivo Encrespados, e ele está perguntando se a gente tem leituras para continuarmos refletindo sobre as questões abordadas nessa aula. E aí, eu gostaria de responder essa pergunta para ele também. Eu acho que eu tenho gostado, faz um tempinho já que eu terminei esse livro, mas acho que é um livro bem importante, né, do Ailton Krenak, né, Ideias para Adiar o Fim do Adiar o Fim do Mundo. Mundo. Eu li esse livro no final do ano, não sabendo que vinha agora em 2021. Não é? Qualquer coincidência com a realidade é só coincidência mesmo. E aí eu acho que é uma ótima indicação para a gente compreender também um pouco do que a gente está vivendo hoje, refletir também sobre o mundo. E nessa página também do Encrespados, é só vocês colocarem lá no Instagram, @Encrespades, vocês podem encontrar alguns vídeos no IGTV com indicações de pessoas que a gente admira, indicando alguns livros de literatura e outras obras que podem ajudar a gente a compreender também um pouco melhor sobre essas questões que Rosane e Túlio trouxeram aqui hoje. E aí, Rosane, se você tiver algumas indicações também, queria agradecer em nome do Encrespados, da revista Emília, Laboratório Emília, pela sua presença. Aí você indica e no final também a gente vai ter de volta a Carol aqui do Laboratório Emília para dar um recadinho para nós. Tá. Olha, eu indicaria, eu acho que a gente tem várias coisas legais. A gente tem esse pensador, ele é do campo da filosofia, para algumas pessoas não é uma leitura fácil, mas eu indicaria que é o Achille Mbembe, ele é camaronês, hoje dá aula na universidade na África do Sul e em Duke, nos Estados Unidos, né? Ele é professor visitante lá. Então, eu acho que ele é uma referência importante, além dos livros dele, que são livros muito filosóficos, ele tem textos na internet, inclusive um texto chamado, né, Por um Mundo Sem Fronteiras, que está em PDF. Eu acho que dá para procurar e achar. Eu acho que é possível a gente ler. Tem um livro da Nilma Lino Gomes chamado o Movimento Negro Educador. Ela diz exatamente que o movimento negro brasileiro tem esse papel de educar a sociedade brasileira para as relações raciais, mas não só, para educar para outros projetos. Então, eu acho que esse livro, o Movimento Negro Educador, da Nilma Lino Gomes, professora da UFMG, ela foi ex-ministra no governo da Dilma, da CEPI. Eu acho que a gente tem trabalhos interessantes no campo dos feminismos, tanto os feminismos considerados agora contemporâneos, como os mais antigos. Eu sempre costumo dar as mais antigas, porque os mais novos estão aí, a gente acha nas livrarias. A Lélia Gonzalez tem um artigo na revista de Cultura e Sociedade, se não me engano, mas está na internet, se a gente dá uma bugada, Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo, vai aparecer coisas legais. A própria Beatriz Nascimento, que foi uma feminista, uma pensadora importante negra brasileira. Eu acho que a gente tem aí várias questões, vários temas, várias referências para a gente se cercar. A coleção também, né, da Feminismos Plurais, né, que a Djamila Ribeiro organiza também, acho que traz autoras e autores importantes. Eu não vou citar agora os mais novos, porque como Sim. são tantas e está acessível, e aí a gente corre o risco, quando você cita as suas contemporâneas, você escolhe alguns nomes de esquecer. E exclui tantas outras, né? Mas é uma referência, sim. Mas espero que tenham anotado. Com você, Carol. Queridos, que coisa mais maravilhosa que foi esse encontro. Eu estou, assim, extasiada. Túlio, se você ainda estiver por aí ouvindo a gente, muito obrigada pela presença. Rosane, é sempre um prazer absurdo. E Bruninho, sempre um prazer. Eu tive essa honra também, enquanto Revista Emília, de ter participado do seminário que a gente fez o ano passado, né, que foi realmente delicioso também.
Bom, eu estou aqui mais para finalizar mesmo, só para agradecer a presença, avisar que o Emília Convida Encrespados continua, ainda bem, porque a gente vai ter dia 3 de setembro um outro encontro, que é Internet e Sociedade, com a Natália Neres, Inês Mirê e a mediação da Michele Conceição da Silva. Dia 24 de setembro a gente tem Arte que Transgride, com a Tawane Teodoro, Rodrigo Vilela e a mediação do Jonas Rosa, que está por aqui também. Lembrando que, para quem ainda não se inscreveu na comunidade Emília, você consegue fazer isso pelo site revistaemilia.com.br, é de graça, é mais para receber as notícias, o boletim, as discussões, indicações de leitura. Também Encontrar gente incrível. Exato. E também para seguir a gente, né? @encrespados e @revista Emília e @Rosane Borges, né, Rô? Isso. Que faz live, cada uma mais imperdível. A senhora das lives, né? Mas por falar em seguir, Carol, eu pediria também, porque eu estreiei, tá recente um canal no YouTube chamado Esboços do Contemporâneo. Então, além do Instagram, @Rosane Borges, o meu canal no YouTube se chama Esboços do Contemporâneo, e se vocês puderem lá curtir, se inscrever, clicar no sininho, essas coisas todas, façam, que eu vou ficar muito contente. Nossa, com certeza. Com certeza. Eu não paro de te seguir, de jeito nenhum. Bom, muitíssimo obrigada pela presença também de quem está assistindo, quem fez pergunta, enfim. Daqui a pouco, não sei exatamente quando, essa live vai estar no canal do YouTube do Laboratório Emília, da Revista Emília, talvez até lá tenha o canal do Encrespados com esse link. E é isso. Um beijo para vocês. Beijo, querida. Foi um prazer. Até a próxima. E a conversa foi para lá de produtiva. Amei. Super. A gente continua conectados por aí. Nas redes, por hora só nas redes. Não dá para dizer que mas quando a pandemia passar, a gente se encontra. Com certeza. Beijos. Beijo, gente. Gratidão.